E bom, dando início agora ao nosso bate-papo para compartilhar os insights práticos, gostaria de perguntar para você, Fê, quais foram os insights que você tirou desses dois conteúdos? Boa, acho que o mais legal aqui, pessoal, é quando a gente vê que nas duas palestras, os palestrantes trazem que o RH não pode se isolar em si mesmo, né? Então a gente precisa ter essa conexão com os indicadores do negócio para garantir que os nossos talentos tenham espaço para crescimento. Basicamente, quando a gente garante que a área do RH está conectada com o que a gente quer causar de impacto como empresa, a gente começa a ter uma atuação mais eficiente e que gera mais resultado também para os nossos processos internos. Mas para a gente trazer isso para um lugar mais prático de aplicação, eu vou começar falando um pouquinho da palestra do Kiko, que tem duas grandes saídas que eu noto aqui que dá para a gente já trazer para a prática. Tá? A primeira coisa que ele fala é sobre como o tema de cultura conecta para além do RH. Por mais que pareça um pouco intangível, a cultura é como se fosse a marca da empresa, né? Então, quando ele traz sobre os arquétipos de marca, a gente está falando muito sobre marca empregadora, sobre como a gente está tendo a percepção de candidatos e clientes em relação à forma como a gente trabalha internamente. Então, é interessante a gente pensar na cultura em algo que não fica limitado ao nosso ambiente interno, mas que também reflete na forma como a nossa empresa interage com os stakeholders no geral. E aí a gente puxa uma parte muito importante, né, que é como que a cultura vai dialogar com a estratégia. Quando o Kiko traz, por exemplo, aquela imagem do iceberg, aquilo ali é uma forma muito visual de o que pode acontecer com a nossa estratégia se a cultura está desalinhada. Porque, no fundo, a estratégia é um plano, mas o que realmente faz a gente alcançar um lugar de mais impacto é o quanto que a cultura vai estar alinhada ou desalinhada com esse plano. Tá? Então, se a gente for fazer um questionamento, né, uma provocação, e entender se a nossa cultura está alinhada com a nossa estratégia, existem alguns passos que a gente pode seguir para ter uma clareza maior. E tudo isso começa quando a gente identifica o que existe hoje e se o que existe hoje está atendendo os nossos requisitos de mercado. Basicamente, se a nossa empresa tem potencial para melhorar os indicadores e para ter uma atuação mais fortalecida, a gente tem que buscar quais são os comportamentos que estão prevenindo isso de acontecer. Isso é basicamente a gente listar aquilo que não está funcionando para o cenário desejado que a gente almeja aí no futuro. Isso, na medida em que a gente identifica, precisa gerar um sentimento de urgência. Dentro daquele modelo que o Kiko passou, né, do ADKAR, é a parte de awareness, de conhecimento. A gente ter um conhecimento compartilhado do que está prevenindo a gente de avançar para uma estratégia vencedora. E quando a gente tem esse conhecimento, ele precisa mesclar tanto o que não está dando certo dentro da nossa empresa, mas também o que o mercado externo solicita. Eu vou dar um exemplo muito básico, né? Quando a gente fala nos últimos anos sobre transformação digital e mais recentemente sobre aplicação de inteligência artificial em processos de empresa, isso vem como uma demanda externa. Então, a nossa cultura ela precisa se adaptar para incluir isso dentro dos processos, de modo que a nossa estratégia seja de ganhar maior competitividade lá fora. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, junto também com as lideranças da empresa, é onde a gente começa a identificar os atributos comportamentais que são importantes para essa nova cultura, para essa estratégia vencedora. Aqui o passo a passo é bem simples, tá? Listar comportamentos que a gente entende que faz sentido o nosso profissional adotar para ele ser muito representante ali da estratégia da organização. E para isso a gente também pode e deve identificar o que o Kiko trouxe como aceleradores, né? As pessoas que vão ser embaixadoras, referências da cultura. Na medida em que a gente faz isso, o próximo passo temos um grupo aqui que vai ser o símbolo para vocalizar a nossa cultura e a gente precisa fazer algumas ações que são tanto voltadas para processos quanto voltados para narrativas. Muito do que o Kiko trouxe também naquele slide onde tem as setinhas mostrando pessoas, processos, símbolos, etc., é como a mudança cultural ela tem um diálogo tanto com o que acontece na empresa em termos de ciclos, né? Então, por exemplo, um processo seletivo, um processo de desempenho, quanto o que acontece em termos de símbolo. Por exemplo, o que eu comunico com o meu design, o que eu comunico com os meus ritos de promoção, enfim. Então, tudo isso é importante da gente pensar em como vai adaptar. E na medida em que eu vou adaptando, começar a monitorar isso também.
e isso tem muito a ver com o tópico de gestão de mudança que ambos os palestrantes trouxeram e que a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe já já. E você, Lu, o que você achou? Legal, Fê. Acho que esse ponto que você trouxe agora no final sobre gestão de mudança, ele é super importante. É uma das pautas que a gente está vendo cada vez mais crescer e justamente pelo papel do RH que a gente tem na gestão da mudança. Inclusive, trazendo aqui, a Raíssa fez uma pergunta, né, sobre mais conteúdos relacionados a isso, como que a gestão de mudança pode ser trazida para o desafio do RH. A gente já teve recentemente uma participação num webinar em que a gente comentou sobre como aplicar gestão de mudança no RH. A gente vai mandar para vocês também esse conteúdo no chat, tá? Então, em breve a gente manda mais detalhes da apresentação, o que a gente debateu com os palestrantes, porque é realmente um conteúdo muito rico. E além disso, acho que é bom comentar que o Kiko trouxe 3 frames muito práticos e já aplicáveis ali pra gente, que chamaram a minha atenção. Então, o primeiro é sobre a gestão de mudança. Além de mudar a transformação cultural, mudar algum processo interno na empresa, você pode aplicar esse mesmo conceito de gestão de mudança para a implementação de um software, para a implementação de um novo processo do RH dentro de uma área. Então, todos os conceitos que são ali de trazer a consciência, de trazer a urgência, de mostrar o cenário, trazer embaixadores, eles são válidos para todas as mudanças que você vai trazer no dia a dia da organização. O segundo frame que para mim me chamou muita atenção é sobre você traduzir os comportamentos da cultura no seu dia a dia, né, no negócio, em ações práticas. Bom, primeiro isso é super aplicável, você consegue trazer aí a sua cultura que você já tem talvez desenhada e traduzir no seu dia a dia, e não só fazer esse desenho de um cenário atual, como trazer isso para uma visão completa e contínua no seu dia a dia. Como você pode adicionar essa visão de comportamentos no seu próprio ciclo de avaliação de desempenho? Então, acrescentando ali perguntas para acompanhar a adesão cultural de cada colaborador. Entre outros momentos, pesquisas de pulso, então é uma forma super aplicável de você trazer. E além disso, o último ponto que eu anotei aqui, que eu acho que é super relevante também do Kiko, é sobre o elevador, né, o termômetro de humor que você pode ter acompanhando do seu dia a dia e como isso é relevante no final do engajamento dos colaboradores durante a mudança. E para mim fez bastante sentido essa ótica do termômetro, porque a gente pode casar ela junto com a matriz Flow. Então, a matriz Flow, ela traz no eixo X ali o quão desafiador é aquela mudança, o quanto de desafio existe no que está por vir, seja para o colaborador, seja para a empresa. E no outro eixo, quais são as habilidades que aquele colaborador tem, ou quanto a empresa está preparada para enfrentar esses desafios. E é justamente essa matriz que divide aqueles sentimentos, a ansiedade, ou o relaxamento, ou a prontidão, ou o estado de flow, que é quando justamente os seus desafios estão equilibrados com a sua habilidade para enfrentar aquele momento. Então, a gente consegue muito entender a partir de um termômetro que um colaborador responde que ele está ansioso, será que o desafio está grande demais para as habilidades dele? Qual PDI eu posso traçar com esse colaborador para diminuir a ansiedade dele e ele conseguir atingir o desafio? Acho que isso é um bom gancho para a gente pensar em alocação mesmo, né? O quanto que as pessoas, com as habilidades que elas têm dentro da carreira que elas estão, se no momento de carreira, os desafios que elas estão tendo estão fazendo sentido, estão sendo poucos desafios ou estão sendo desafios excedentes, né? E sobre a palestra da Roberta, o que você achou? Assim, o que você tira de insights práticos para a gente passar para o pessoal? Legal, Fê. Acho que isso está muito relacionado com o próprio Fê comentou no início, né? Que o ponto central dos dois conteúdos é tornar o RH de fato estratégico. Ele participa, ele tem os mesmos objetivos que todo negócio. Então, para mim, quando ela traz o insight de o nosso foco é um negócio campeão, é quando a gente fala para todos, temos os mesmos objetivos. E aí, para mim, o insight da Roberta e todos os indicadores de RH que normalmente eu acompanho, minha meta de turnover, minha meta de adesão em pesquisas e todos os indicadores NPS, por exemplo, onde isso entra? Como isso faz parte, né, ali do nosso processo? Isso entra como indicadores táticos dos produtos que você tem dentro da organização, que indicam se eles estão ou não te ajudando a atingir o objetivo maior, que é compartilhado com toda a empresa. Boa, justamente, eu acho que o principal ponto ali da palestra da Roberta é que, às vezes, na área de RH, a gente assume uma postura de proteger os nossos talentos. Só que, na verdade, os talentos, eles servem ao negócio, não é o negócio que serve ao talento. Porque na medida em que o nosso negócio, na verdade, vai crescendo, né, e a gente muda essa chave, onde a posição como RH, ela está conectada a garantir a sustentabilidade e crescimento do negócio, a gente vai estar gerando oportunidades e desafios para os nossos talentos crescerem
e se manterem com a gente. O talento excepcional, ele fica numa empresa na medida em que ele observa também que essa empresa está crescendo, em que essa empresa gera oportunidades para ele no futuro. Então a gente precisa se preocupar em garantir que a nossa empresa seja um ambiente favorável para esses talentos proliferarem. E aí a gente fala um pouquinho de estrutura também, né? Eu acho que esse é um ponto importante que a Roberta traz, sobre todas as mudanças que eles fizeram na própria área de RH, para que a estrutura dessa área de RH se alinhasse mais com os desafios de negócio que a empresa tinha. E eu acho que isso é fenomenal, porque tem até um dos últimos slides, ela menciona bem por cima um princípio chamado Lei de Conway. Basicamente é uma forma que um pesquisador nos anos 60 colocou para entender que os produtos e serviços que uma empresa gera são resultados da forma como as equipes são organizadas dentro dessas empresas. Então, por exemplo, né, tem um exemplo ali do Spotify ou da Amazon, dessas grandes empresas de tecnologia, que quando começam um negócio se estruturam de uma forma mais monolítica, que a gente fala. Tem uma arquitetura de desenvolvimento mais centrada. Na medida em que o negócio demanda escalabilidade, você precisa reorganizar essa estrutura para garantir com que essa escala aconteça de forma mais ágil. Então, acho que isso tem muito a ver com a gente pensar qual que é o momento da nossa organização hoje e se a estrutura que a gente tem hoje atende aos desafios da organização. E isso é papel do RH. A gente precisa trazer isso para nós, enquanto RH, porque isso vai conectar a gente com a estratégia do negócio. Sei, o que você acha, Lu? Perfeito, Fê. Acho que para a minha forma de enxergar aqui, eu começaria de algumas perguntas para responder no meu RH. Então, quais são os objetivos hoje do negócio? Quais são as metas da empresa? Quais são os principais projetos estratégicos que a gente precisa executar para atingir os objetivos? E aí depois eu parto para dentro do RH. Quais são os produtos que o meu RH tem? Eu tenho convenções, eu tenho um projeto de clima, eu tenho uma estrutura para rodar uma avaliação de desempenho? E como esses projetos, esses produtos impactam o negócio? Que indicadores eles me entregam? Que ferramentais eu tenho à disposição? Para aí sim eu partir para o terceiro ponto, que é como eu posso melhorar cada um desses produtos para que ele tenha mais impacto no negócio maior. Então, como eu vou pegar um produto que eu tenha hoje de avaliação de desempenho e vou levá-lo para esse outro patamar e trazer ele para, de fato, impulsionar a estratégia que eu tenho hoje de atingir um crescimento, de atingir um outro patamar de faturamento. E aí, é preciso mudar a estrutura? Não é? Como que eu vou obter essas informações, inclusive de como melhorar o processo? Aí vai depender de cada organização. Sim, acho que um ponto interessante dentro disso também é que toda mudança gera também um desconforto e gera um atrito. Então é muito legal a gente falar aqui dentro das palestras, inspira, né, a pensar em algo diferente, a refletir sobre como o nosso RH está atendendo às demandas do negócio, mas quando a gente leva para a prática, a gente vai enfrentar uma resistência. Às vezes, uma própria resistência nossa, mas uma resistência também de todas as pessoas que já estão acostumadas com o jeito que a gente toca hoje. Como que a gente garante que essa mudança seja mais suave, né? Ou pelo menos que a gente consiga introduzir isso aos poucos para não ser algo tão brusco? Bom, a primeira coisa é a gente aceitar que quando a gente fala de mudança, a gente vai gerar atrito, tá? E a gente vai gerar resistência. Se não gera atrito, não é mudança. E além disso, a gente vai também ter que contar que, eventualmente, essas mudanças vão gerar uma queda na satisfação, até às vezes um pouco mais de turnover. Então, esses são elementos que acabam ficando presentes na jogada também. Mas acho que o melhor das dicas, né, é começar pequeno. Às vezes pegar a área que tem as posições mais críticas para o negócio e se aliar com os diretores, né, com as lideranças dessas áreas, para entender como que o nosso RH pode melhorar os processos de seleção, desempenho, engajamento com esse público, para a gente fazer uma simulação e entender se os resultados eles chegam mais impactantes. Isso dando certo, você acaba de construir um case incrível dentro do seu RH e você pode ir desdobrando isso para outras áreas da empresa.